tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita disposição para os enfrentamentos da vida, que muitas vezes não é fácil, né? A gente passa por várias situações, temos que fazer várias escolhas, tomar várias decisões ao longo dessa trajetória nesse planeta redondo de provas e expiações. Todos nós estamos em busca, né, do nosso aprimoramento. E hoje é interessante que o nosso evangelho, do capítulo 20, no item 1, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, falando um pouco desses trabalhadores da última hora na vinha, a gente tem uma grande reflexão em cima de tudo isso, tá? E a primeira reflexão que a gente faz, principalmente no decorrer do texto, que todos têm a oportunidade do ganho. Tanto aquele que chegou na primeira hora, na terceira, num décimo de hora, todos aqueles que chegaram têm a oportunidade do mesmo ganho. E é importante a gente perceber isso, que muitas vezes nós nos comparamos com aquele que ganha mais, né? Ou com aquele que, no nosso olhar, tem mais sucesso. Ou aquele que, no nosso olhar, está se dando bem, está vivendo bem. E muitas vezes a gente não entende, né? O próprio Santo Agostinho fala isso também. Muitas vezes a gente não entende que nem sempre o que nós estamos vendo em relação do outro é a realidade. Nem sempre aquilo que nós vemos e que estamos enxergando é a realidade. E isso é interessante porque isso mostra que na nossa jornada, todos nós temos oportunidade de ganhar a mesma coisa, de buscar o mesmo resultado. Dentro dessas dificuldades da vida, dadas as devidas proporções para cada problema, nós muitas vezes nos confundimos na nossa trajetória, nos comparando com o outro, achando que o jardim do outro é melhor do que o nosso. E muitas vezes nós não entendemos que, na verdade, cada um está dentro de um poder de escolha, que é o poder próprio. Cada um está diante de um plano reencarnatório, que ele escolheu estar. Cada um está diante de uma jornada, que ele optou por estar. E algumas coisas que nós vivemos de expiação é porque em algum momento nós fizemos errados. E algumas provas que nós estamos vivendo é porque nós pedimos para o nosso aprimoramento, para o nosso burilamento e mais ainda, para a evolução do nosso espírito. Quando lemos o capítulo 20, principalmente o item 1, nós percebemos que ali mostra as oportunidades. E muitas vezes o questionamento se eu vivi ou não essa grande oportunidade. Se eu estive mergulhado nessa grande oportunidade. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele nos ajuda a ter esse manual de instrução. Se você vai para a esquerda ou se você vai para a direita. O nosso Cristo, ele deixou para cada um de nós uma receita de melhoramento, de uma moral elevada, nas escolhas, no nosso comportamento com o outro. Nesse time que nós estamos vivendo, em todo o planeta, se diz muito, muito, principalmente relacionado ao quê? Relacionado à saúde mental. E quando pensamos na saúde mental, não podemos esquecer que nós estamos falando do quê? De uma tempestade que existe dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. E isso tem crescido cada vez mais. Primeiro porque nós somos os trabalhadores da última hora. E nós vamos ter que produzir, fazer, elevar esse planeta num tempo muito curto, para juntos caminharmos para a regeneração. Que também não é um período de santificação, e sim um período da convalescência. Imagine que você saiu da UTI. Imagine que você vai ficar naquele quarto depois da saída da UTI. Aquele quartinho que você fica ou você divide com alguns, ou às vezes quem tem oportunidade acaba ficando num quarto isolado para se recuperar. Não é verdade? Ali você está vivendo a convalescência, a recuperação de uma grande pancada. E as pancadas nós já vivemos em outras vidas e estamos vivendo agora. E na transição vai ser o vai ou racha. Na transição é a correria.
E nós somos esses espíritos que estamos vivendo essa faixa entre provas e expiações e regeneração. E desejamos um dia chegar na regeneração. E daí já nós vamos ser os trabalhadores que vão estar produzindo cada vez mais e voltado para um outro estilo de comportamento, para um outro estilo de atitude. Isso é importante a gente pensar. Então, estou fazendo essa introdução, até mesmo antes da leitura, para a gente conseguir ter um entendimento que nós somos escolhidos para viver uma jornada que não é fácil, ok? Para viver um período que vai abrir passagem para os espíritos elevados, para os espíritos missionários que estão chegando. E isso depende muito do quê? Do que você vai fazer nessa última hora na vinha. O que você vai fazer com a enxada que você tem na mão nesses últimos minutos de trabalho. E a gente pensa em tudo isso, né? E às vezes a gente acha que o trabalhador da primeira hora, né? Ele é mais abençoado do que eu que cheguei na última hora. Não. Porque ambos receberam a mesma moeda, a mesma recompensa pelo trabalho. Por quê? Porque o que importa é o empenho dentro da visão do dono da vinha, o que importa é o empenho, a dedicação. Se empenhou, se dedicou, todos merecem. E a mesma coisa. Então a gente pensa nisso, né? Traz uma reflexão profunda, grande da nossa trajetória de vida. Vamos lá. Começando mais um evangelho sistematizado do Espiritismo, né? Esse evangelho segundo o Espiritismo, que todos os domingos você acompanha ao vivo, ou durante a semana você tem a oportunidade também de acompanhar a gravação que fica disponível. É muito legal ter você com a gente. É muito legal a gente poder, nesse momento, trabalhar, fazer a leitura do nosso manual de instrução, de como a gente seguir adiante, de como a gente se levar. Meu nome é Marcos Cuba, sou de Pindamonhangaba, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E é um prazer estar contigo mais uma vez e compartilhar essas gotas do Evangelho, esses ensinamentos para melhorar a nossa jornada, para cada um de nós sermos pessoas do bem, né? Cada um de nós lutarmos no dia a dia contra as nossas, né, más inclinações, como se pede no Evangelho. E para a gente seres perfeitos é uma luta diária, né? Para a gente buscar essa perfeição vai ser uma luta de milênios, mas o mais bonito é que nós estamos depositados nessa eternidade e temos que agarrar com toda a nossa força, com todo o nosso entusiasmo, essa vida e outras que virão pela frente. Por quê? Porque pensa bem, Deus te criou. Deus fez você um único, exclusivo, criado pela mão dessa força divina. Então você não é qualquer um. Nós não somos. Nós somos seres especiais, dotados do princípio inteligente, que vem da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tudo que existe, ele foi a causa. Então a gente pensa assim, que maravilha. E o mais importante, pegando a Bíblia, né? Lá o primeiro livro da Gênesis, ele diz o seguinte: e tudo que ele fez, ele viu que era bom. Então Deus fez tudo de bom. Nós que estamos estragando muitas coisas que ele fez. Mas a raiz da criação, o interesse divino, é bom e sempre foi bom. E tudo que ele fez, ele viu que era bom. Vamos compartilhar o Evangelho, tá? Compartilhando tela nesse momento, para a gente fazer esse nosso estudo. Vamos lá. Pronto, estamos compartilhando tela nesse momento. Eu vou aproveitar e vou deixar essa tela um pouquinho maior para ficar mais fácil para a nossa leitura, porque vocês já viram que eu uso óculos, né? E vamos ampliar um pouquinho aqui
para melhorar para cada um de nós. Ampliei até demais, né? Vamos lá. Então, nós estamos, como eu falei, nos trabalhadores da última hora, capítulo 20, instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros, né? Depois nós vamos ter a missão dos Espíritas e os obreiros do Senhor. Então vamos, começando aqui, no item 1. Hoje nós vamos trabalhar o item 1. Na semana que vem, o item 2 e alguns. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a vinha. Esse era o costume, né? Ele saía e ia pegando as pessoas para poder trabalhar na vinha. E ali ele ia combinando com cada um, né, o preço pelo dia trabalhado. Pelo dia trabalhado. Então imagine que um senhor sai em busca de, de conseguir alguns colaboradores. E daí continua. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou para a vinha, eles, né? Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservam na praça, sem fazer coisa alguma, estavam ali parados, sem fazer nada. Disse: Ide também vós, outros, para a minha vinha, eu vos pagarei que for razoável. Eles foram, saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, encontrou ainda outros. Isso é o finalzinho já. Imagina depois do almoço, bem no finalzinho. Então, ele chamou uma turma no começo, pela madrugada, depois chama outra turma e depois ele sai, quase encerrando o dia. Saiu novamente na hora sexta e na hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, agora na hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que você está aqui sem fazer nada, né? Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E eles disseram que ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou, a gente está aqui tentando trabalhar, mas ninguém deu oportunidade. Ele então lhe disse: E de vós também para a minha vinha. Então pegou até o pessoal ali na última hora para poder trabalhar. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha: Aquele que cuidava dos seus negócios chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos. Ele começa pelo último e indo até os primeiros. Então ele vai começando de forma, né, decrescente. Aproximando-se então, os que só a 1/10 de hora haviam chegado, receberam o quê? 1 denário cada um. Então, o povo olhando ali, nossa, mas ele está recebendo a mesma quantia que ele combinou comigo, que estou aqui desde o começo do dia. Então, já o pessoal já ficou meio tentando entender o que estava acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. E daí, continuando, né? Aproximou-se então, né, os que só 1/10 de hora havia chegado e receberam um denário, tá? Cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que ia receber mais. Pô, para aqueles que chegaram no último momento, eles receberam 1 denário, então vou receber mais do que 1 denário, né? Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Lógico que eles iam reclamar. Recebendo, queixaram ao seu pai de família, dizendo: Esses últimos trabalhadores, apenas 1 hora lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Qualquer um reclamaria, inclusive no dia de hoje. Se uma empresa, uma fábrica, ou até mesmo num plantio, numa lavoura, qualquer coisa, quem chegou às 7 da manhã e o outro que chegou às 5 horas da tarde para trabalhar até às 6, vai receber a mesma coisa? Daí você vai falar assim, é injusto, não está certo,
né? E daí ele fala assim, né, para esse povo, né? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Eu combinei isso contigo, né? Ele vai falar: Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo dia? Tipo assim, o que eu combinei com você eu não cumpri? O que nós combinamos eu não fiz? Daí continua: Toma o que te pertence e vai. Apraz de mim, apraz-me a mim dar a este o último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que eu quero? Quer dizer, você está reclamando, você não recebeu o que você queria? Você recebeu 1 denário, tá? Cabe a mim fazer o que eu quero. Eu não tenho direito de pagar o quanto eu quero? Daí ele falou, tem maus olhos. Você está com um olho negativo, porque eu sou bom. Eu fui justo. Deve ser justo porque eles mereceram, né? Nesse sentido. Então aí é aquilo que a gente falou no começo da nossa introdução. Todos têm oportunidade, todos tiveram a oportunidade de ganhar a mesma coisa. Só tem uma diferença, os trabalhadores da última hora eles aceleram, né? Para terminar, tá terminando, tem que ir rápido para terminar aquele ciclo, para terminar o dia. Eles chegam para o encerramento. Por isso muito se fala no nosso meio que nós somos os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque nós chegamos e vamos ganhar as mesmas coisas que muitos já ganharam para entregar um ciclo, um dia de trabalho, um período, um planeta que viveu provas e expiações durante muito tempo, um planeta que saiu do mundo primitivo e foi se remodelando, que ainda existe vaidade, ódio, raiva, um monte de coisa, né? Que nós vamos depurar isso na regeneração, com a graça de Deus. Então, é essa a visão. Então, tem pessoas que não vão entender. Ao mesmo tempo, né? Às vezes eu fico pensando se no plano espiritual também não existe questionamento de outros espíritos. Pô, olha só o que ele está fazendo, eu queria estar lá. E eu não estou. Me dá uma oportunidade para reencarnar. Me dá uma oportunidade para galgar experiência, provas, tentar espiar o que está ficando por aí. Né? Então a gente também temos que ter esse pensamento, porque muitos querem vir. Muitos gostariam de estar aqui. E o que a gente faz com essa oportunidade? Que estilo de vida eu estou vivendo como trabalhador da última hora? O que eu tenho buscado no meu meio? O que eu tenho buscado nas minhas relações? O que eu tenho buscado dentro de casa para ser esse trabalhador digno da última hora? Não estou falando do trabalho físico para ganhar um pão de cada dia. Isso é obrigação, é necessidade. Estamos num mundo que precisa dessa questão capitalista, do dinheiro e tudo mais. Ok. Mas eu estou falando da grandeza do seu espírito, da grandeza do nosso espírito. Eu estou aproveitando essa sexta, sétima hora, ou a 9ª hora, né? Eu aproveitei, estou aproveitando, porque dentro do exame de consciência, na espiritualidade, você vai se cobrar quando você chegar lá. Você vai cobrar. Puxa vida, queria ter essa cabeça que eu tenho aqui no plano espiritual agindo lá. Eu queria que tudo tivesse descortinado. De repente, a gente pode ser que pensa assim. Mas o que acontece? A gente tem a autocobrança no plano espiritual. Nós vamos ter essa alta cobrança no plano espiritual. E aí ele encerra, né? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, também a parábola do festim das bodas, capítulo 13, item 1. Então, o que a gente tem aí? A gente tem também uma outra reflexão que vai em torno do quê? Daquilo que eu falei, do tempo, do aproveitamento do tempo. E muitas vezes a gente se compara com muitas coisas, com aquele artista da TV, com aquela moça da novela, com aquela pessoa que passa todo dia em frente da minha casa, com aquele ar de superioridade, de pessoa de sucesso.
E daí eu falo assim, puta, eu queria ser igual a ela. Eu queria ser igual a essa pessoa. Eu queria viver o que ela está vivendo. Eu queria ter a casa que ela tem. Eu queria ter o dinheiro que ela tem. Só que às vezes as aparências se enganam. Não se enganam. E muitas vezes você olha para um, ele está infeliz, ele está triste, ele tem as mesmas dores que você. Ou o dinheiro, ele cobre as dores. Ou o dinheiro, ele aniquila todo o arrependimento. Ou o dinheiro, ele vai pegar uma borracha e apagar tudo aquilo que a sua consciência está gritando, por que que você fez isso? Então, se torna tão relativo essa questão quando nós colocamos isso dentro dos trabalhadores da última hora. Quando nós pensamos que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque não existe a questão do volume, mas existe uma questão que é muito maior do que você fez com o seu tempo. Não importa, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Alguns são da primeira hora, alguns são da terceira hora, alguns são da sexta, outros são da oitava e da nona hora. É um vagão em alta velocidade que alguns vão e alguns ficam. E nesse processo, nós temos que estar atento com as nossas atitudes, com a nossa moralidade, com as nossas escolhas, com as nossas companhias. Nós temos que estar também pensando na minha positividade, como que eu saio de manhã. Eu vou pegar firme como trabalhador da última hora? Ou eu já saio com a cara da derrota, já saio negativo, praguejando até a minha vida e colocando em torno de mim um ciclo vicioso? O que eu faço? O que eu tenho feito? E daí a gente observa que nessa trajetória é muito importante a gente acreditar que Deus existe. A gente acreditar que nós somos esses da última hora. Acreditar que nós somos herdeiros da eternidade. Todos nós. O que é ser herdeiro da eternidade? Porque a cada vida tudo fica, mas a eternidade vai permanecer em você. Ela não sai. Uma vez que o dono de tudo, a causa primária de todas as coisas, né? E a inteligência suprema criou cada um de nós com um princípio inteligente depositado na eternidade, você não é qualquer um. Você existe. O seu espírito existe para ser um grande trabalhador, um grande obreiro nessa seara, para efetuar grandes plantios, para galgar aí experiências magníficas na sua vida. E isso é muito importante. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque o trabalhador da primeira hora, ele recebeu literalmente aquilo que ele mereceu. O da última hora também recebeu. Porque no olhar do dono não tem distinção em volume de trabalho, mas em entrega. Todos entregaram. E todos produziram. Ele não está preocupado. E para ele não vai fazer falta. Porque ele, fazendo o papel do nosso Criador, é dono de todas as coisas. Então daí a gente se esbarra naquilo que é justo e injusto. Mas qual que é a justiça de Deus? Primeiro, o livre-arbítrio para todos. Segundo, misericordioso, complacente. Aquele que dá várias oportunidades. Você faz várias provas até você tirar uma nota legal e seguir. Aquelas provas que você passou e gabaritou, parabéns para você. E depois ele vem e te entrega outras folhas. Ah, o que é isso? É aquelas matérias lá que você não entendeu bem. Faz esses testes aí. Vamos espiar? Aquilo que você não entendeu? Vamos, beleza. Tira a nota aí que você precisa seguir. Precisa seguir. Quando nós estudamos, né, esse trampolim, né, esse pulo que nós vamos dar, né, saltando de um globo por outro para outro, ou seja, de uma vibração energética para outra, a gente percebe de uma forma muito clara, cada um de nós, que
existe uma sede, como Santo Agostinho fala. Existe uma sede em todos os espíritos para o progresso, para a evolução. Tá? Isso é magnífico, porque assim, nós temos dentro de cada um de nós, né, dentro do nosso corpo mental, nós temos já algo, um mapa, apontando para a gente para onde a gente tem que seguir. É lógico que, ora, dentro dessa carcaça da matéria e com um véu sobre nós, você faz escolhas às vezes que você não vai dar certo. Mas ainda o mapa continua com a seta apontada para onde você tem que ir. Aqui ou lá, isso está dentro de cada um de nós. Mas às vezes lutar contra as más inclinações, a balança às vezes pesa mais de um lado do que do outro, até a gente vencer tudo isso. E isso é importante cada um de nós pensarmos em relação ao texto de hoje. Completando um pouco do que fala no texto de hoje, nós temos também alguns comentários que nós temos lá, né, no Livro dos Espíritos também, e no próprio Evangelho, que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Então é o seguinte, Constantino é o primeiro espírito a explicar essa parábola. E o que ele fala? Ele usa a seguinte frase: bons espíritas, meus amados, sois os trabalhadores da última hora, que nós estamos discutindo. Esta frase, de maneira como está escrita em algumas traduções do francês para o português, ela deixa claro que há um artigo os antes da frase trabalhadores da última hora. E isso vai sinalizar para cada um de nós, à primeira vista, que somente os espíritos seriam trabalhadores, mas as traduções para o português, vemos que o artigo definido os, um exemplo, tá? Antes das palavras os obreiros, né, ou trabalhadores, não aparece. Significando que os bons espíritos são parte deste grupo de trabalhadores de última hora e não são exclusivos desse grupo. Primeira coisa que a gente tem que entender, porque a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Não, os trabalhadores da última hora são somente os espíritos. Não são. Tem uma turma chegando, tem uma turma que chegou, tem uma turminha que chegou antes de você e que está gabaritando e que não é espírita. Mas você conversa, tem moral, tem virtude, luta pelo que é certo e tem fé. Da forma dele, mas ele tem fé. Né? Então a gente não pode pensar nisso, né? E é legal que ele fala, né? Que bons espíritas meus, bem amados, sois todos obreiros da última hora. Por conta de algumas crenças nossas, da nossa própria filosofia de vida, né? Se a gente for pensar nisso, nós temos Erasto, também inicia a sua explicação, né? O verdadeiro adeptos do espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. E a pergunta se repete: somos verdadeiros adeptos do espiritismo? Nós somos escolhidos de Deus. E somos adeptos ao espiritismo? Quando ele fala espiritismo, ele fala da filosofia, da luta pelas más inclinações, né? Kardec, como pedagogo, né, que era muito preocupado com o possível mal entendido ou interpretações não tão corretas, né, questionou ao espírito Erasto, né, quais seriam as características do verdadeiro e bom espírita. E o que os espíritos responderam, né? Reconhecê-lo, olha só, reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Então, como é que se conhece, né? Como é que se conhece o verdadeiro espírito? Pela caridade,
pela prática da caridade, né? São aflitos que levam consolo, né? Então, assim, gozado, eu sou um aflito que leva consolo? É aquilo que a gente falou, de ter um olhar para o próximo, independente da sua dor, né? Pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Porque quando a gente pensa no mundo de regeneração, é essa libertação que a gente precisa fazer. É essa libertação que cada um de nós precisamos buscar na regeneração. Então, assim, hoje nós estamos no treinamento para a regeneração. E também, se vamos ao texto, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente lê ali no item 12, ou melhor, capítulo 12, item 14, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar suas más inclinações. Então, é uma luta. É como Paulo fala. Paulo de Tarso, ele fala, olha só, é o seguinte, eu tento fazer o bem, eu busco fazer o bem, mas o mal que há dentro de mim, ele perdura, e é uma luta contra ele. É o papel de todos nós, porque todos nós temos isso, né, dentro de cada um. E daí o espírito de verdade, né, nos chama atenção e nos alerta a respeito do nosso orgulho, egoísmo, comodismo, ou a sede pelo poder, que podem atrasar a obra do Pai, né? Ele diz, por exemplo, trabalharemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse a fim de que daí não viesse o dano para a obra, mas há daquele que por efeito das suas dissensões, né, das suas más inclinações, houveram retardado a hora da colheita. Imagina os trabalhadores da última hora, se eles só dificultassem, se eles não fizessem a parte deles, eles iam prejudicar o dia do dono da vinha, né? Daquele pai de família que saiu para procurar os empregados. Daí ele fala, né? Ele fala, mas ai daqueles que, por efeito de suas más inclinações, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. O que é essa tempestade que a gente pensa, né? A tempestade não é um acerto, é um acerto contigo próprio. E daí você vai ver que você ficou para trás, que você não cumpriu o seu papel, né? Então, como a gente pode ver, né, alguns de nós espíritas temos ainda um caminho a percorrer para sermos chamados de bons ou verdadeiros espíritas. E a gente se coloca em alguns momentos como superiores, como os bambambam, aqueles que, nossa, eu sou o melhor de todos, porque eu sou espírita. Na verdade, o espiritismo não é um título, e sim um chamado. Não é um título. Ele te dá muito conhecimento, te dá muita visão do outro, do próximo, da eternidade, da imortalidade, da alma. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem. Quanto mais sabedoria você adquire, mais responsabilidade você tem. E muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Não pensa nisso. A gente acha que nós somos superiores dentro dessa jornada. E não somos, né? Não somos. Tá? Então, o que nós temos de convite hoje, né? O que nós temos de convite é que a gente aproveite o nosso tempo, que a gente valorize o irmão,
que a gente entenda que todos nós estamos tentando, todos nós estamos buscando dar o nosso melhor dentro dessa jornada. E que todos temos condições disso. Porque dentro de tudo que você está vivendo, dentro de tudo que você já viveu e que você vai viver, Deus capacitou cada um de nós. A sua cruz não pode ser maior da suportabilidade do seu espírito. Por mais que às vezes você fique de joelho e suplica a Deus misericórdia, achando que você não vai aguentar, a primeira coisa que Deus revela para cada um de nós é: você tem força para isso. Segue, que você vai ser vitorioso. Quando a gente pensa na abnegação de Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Paulo de Tarso também, a gente percebe que eles ganharam pela divindade a força de suportar a cruz que eles tinham que carregar. Isso vale para mim, vale para você, ou até para aquele espírito que você julga não merecer. Ele também tem a suportabilidade vindo de Deus, para ele passar por aquele processo. Porque isso também é uma condicionante para a encarnação dele. É uma condicionante da encarnação dele. Então a gente percebe que o olhar é um olhar muito amplo que temos que ter. É uma amplitude que temos que ter. Por quê? Porque eu olho para um assassino, né? E às vezes opa, eu olho para um assassino e às vezes eu penso, não, ele não tem condição. E não pode. Mas às vezes Deus faz milagre. Milagre na vida dele, no interior dele. E dá suportabilidade para ele, inclusive, se regenerar. Para ele tentar viver. Para ele conseguir fazer, pós o crime, fazer a diferença. Quantas pessoas a gente conhece que o passado é tão sujo? E ai de nós para julgar um nível de sujeira ou não, não temos essa condição e nem esse mérito total, porque a gente não sabe nem o que a gente foi na outra, enquanto estamos aqui. Mas a gente já viu vários casos que vai para uma obra social depois, que sai da prisão, vai trabalhar na caridade, alguns viram religiosos e tenta seguir a vida até o final na caridade, no amor, e tenta recomeçar do zero. Mas acha que foi fácil recomeçar do zero? Não, ele teve suportabilidade. Todos os trabalhadores da vinha, ele tem suportabilidade para aguentar quantas horas for necessário. E isso está dentro do quê? Do nosso projeto de vida, do nosso plano reencarnatório, da nossa história. Isso faz parte desse material espiritual e ao mesmo tempo tangível que a gente vive. Porque ele se torna tangível dentro de um processo espiritual, que é quando você pensa, nossa, nem acredito que eu passei por isso. Se tornou tangível espiritualmente. Nossa, foi Deus que fez isso. Nossa, isso não é coincidência. É Deus me ajudando. Nossa, isso jamais poderia acontecer. E aconteceu. Nossa, como Deus é misericordioso. Isso se torna tangível dentro da visão espiritual, que é o quê? A suportabilidade dos trabalhadores da vinha. E isso requer o quê? Fé. Acreditar em você. Acreditar na grandeza do seu espírito. Acreditar que você foi chamado a uma experiência eterna, não unicamente agora. Que ela vai perdurar por milhares de anos, por milhares de oportunidades, até a sua consciência pulsando para você. É essa direção, é essa direção. Porque o divino, porque Deus é um imã que atrai todos nós, de uma forma ou de outra. Esse imã está puxando você, está puxando eu, está puxando todos nós, todos desse planeta e de outros planetas. Seja até o planeta primitivo que tem por aí. Eles também estão sendo puxados por essa força divina através de um grande imã, que é o hálito de Deus. E não é só isso. Na regeneração, até você se tornar um espírito puro, que não necessita nem de reencarnação. É muito maravilhoso a gente pensar tudo isso. Entender que a gente está numa grande vinha
com uma grande parreira de uva, e ali cada um de nós pensando, né? E aí, a gente vai dar conta disso? Pensar que você já viveu tanto em outras experiências, em outras vidas, e está aqui, na cara do gol, para mudar todo esse processo. Então, eu espero ter contribuído, do fundo do meu coração, com esse estudo, mas de uma forma que consiga entrar dentro de você, para nas suas atitudes, nos seus atos, na sua tomada de decisão, você entender que você é esse trabalhador da vinha e que você recebeu tudo o que você podia receber para trabalhar na vinha e que você vai receber o mesmo que todos que passaram por essa vinha. A sua gratificação, a sua autogratificação, o sabor dessa autogratificação vai ser semelhante a todos que já passaram por essa vinha. Porque Deus não faz distinção de nenhum espírito. Ele chama todos. Chama todos. E quem que é o escolhido? Você que se escolhe, né? Você que determina em que estágio você quer estar. Em que posição você quer estar. Pelo o tão fútil ou não fútil. O caridoso, não caridoso. A abnegação, não abnegação. Caridade, amor, são as escolhas. E essas escolhas determinam a velocidade. A sua velocidade nessa jornada. Ela é determinada pelas escolhas e pelo relacional. Pela forma que você trata as pessoas dentro da sua família, pela forma que você trata as pessoas que estão no seu convívio. E isso é magnífico. Magnífico. Bem, estamos encerrando. Eu espero que você tenha uma ótima semana de trabalho, uma ótima semana de estudos, uma ótima semana cuidando da sua casa, cuidando da sua família, vivendo da melhor forma possível, sendo esse trabalhador que luta contra as más inclinações e que busca cada vez mais ser feliz, buscar essa alegria do dia a dia, acordar bem, ver o pôr do sol, gritar para o mundo e dizer assim: eu sou o trabalhador da última hora. E eu vou ser recompensado por tudo que eu estou produzindo na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Bem, eu não sei que horas que você vai estar ouvindo o Evangelho. Então, dessa forma, eu desejo para você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo tudo para você. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão e a gente se vê no próximo estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão.